que a estratégia foi mantida no intervalo. Mas a que se deve a não execução dessa estratégia no segundo tempo? A que você atribui tática, anímico? Qual foi o motivo dos jogadores não terem executado o que fizeram no primeiro tempo e que culminou nesse resultado? A postura diferente do rival. Postura diferente do rival. Foi nada sobre a gente, foi sobre o nosso adversário. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, como já é de costume aqui no canal do seu parceiro Bium Bahia, vamos ver a coletiva do nosso técnico adversário. Vamos ver o que é que ele viu da partida, o que é que ele falou do nosso tricolor e vamos ver aí, né, se teve choro, se ele foi coerente nas palavras dele. Vamos analisar porque eu sei que vocês gostam, mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bium Bahia. Vamos bater 14 mil inscritos. Eu sei que a torcida do Bahia tem uma massa muito grande. Vamos ajudar o parceiro Bium Bahia. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Agora começar a coletiva de imprensa com o professor Jair Ventura após a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória. Boa noite, professor. Caio Ramos, Panorama Rubro-Negro. Professor, primeiro tempo muito bom do Vitória, conseguiu neutralizar o tricolor, conseguiu abrir o placar e criou até outras oportunidades para ampliar. Chegou no segundo tempo, o time acabou caindo de rendimento. O que aconteceu? Me dá a leitura do jogo, por favor, professor. Boa noite. Primeiramente, parabenizar a arbitragem do Wilton. A gente é sempre tão crítico com as arbitragens, né? E quando a gente perde, a gente sempre está buscando algum senão por causa da derrota. E a arbitragem fez um jogo muito bom. Não só eles, bandeira com a bandeira. Enfim, a arbitragem toda soube levar o jogo. Eu acho que o clássico é sempre meio truncado, um jogo mais disputado. E esse, com certeza, quem viu um grande jogo. Lógico que nós, do Vitória, não estamos felizes pelo resultado, mas com certeza quem viu em casa viu um grande jogo, da bola rolando, duas equipes buscando o gol a todo momento. Nós terminamos o jogo com mais posse de bola do que o nosso adversário, um primeiro tempo muito superior, na minha opinião. Terminando o primeiro tempo, a gente poderia ter liquidado praticamente a partida, já que o Arcanjo não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Cabeçada do Kaiser, sozinho, o chute do Ramon, enfim, chances criamos. A gente bem confortável no jogo, parecia tudo encaminhar. Óbvio que chega o primeiro e o segundo tempo. Em nenhum momento houve aquela máxima do futebol, né? Lá botou a bunda lá atrás, sentou no resultado, não. A estratégia foi a mesma, tanto que a gente mantém os mesmos jogadores, né? Não chama o time de zagueiro, tiramos atacante, aquela coisa que fala que chamou o time para... Aquela coisa que quando a gente perde, o responsável é o time que perdeu. Mas nós tínhamos um Bahia. Nós tínhamos um Bahia jogando em casa, que voltou muito forte. A gente já esperava eles assim no primeiro tempo, mas não foi. A gente teve o controle total do primeiro tempo e eles tiveram o controle do segundo tempo, essa é a grande verdade. Mas óbvio que em nenhum momento, não recuou muito time, você não chamou eles para o seu campo. Aquela coisa que a gente tem que arrumar um motivo para a derrota, né? Meus jogadores estão aí, vocês devem ter entrevistado eles. A gente manteve a mesma equipe que, para mim, meu presidente está aqui, eu posso falar, foi o melhor primeiro tempo nosso desde que eu cheguei, né? Principalmente por estar jogando fora. A gente fez um grande jogo contra o Flamengo, mas esse primeiro tempo foi o melhor. A gente não conseguiu dar sequência no primeiro tempo, essa é a grande verdade. E aí entra a efetividade. As duas equipes chutaram 4 vezes no gol, e a mais efetiva fez 2, a gente fez 1 e a gente sai com a derrota. Mas agora já pensar no próximo jogo, temos aqui o mesmo desafio, né? Uma equipe muito qualificada, um investimento muito alto, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui. Vai ser a mesma coisa, mas temos o Brasileiro, temos a Copa do Nordeste e temos também a Copa do Brasil. Vamos olhar para frente, lamber as feridas, lógico que a gente queria sair daqui com o título, jogamos para isso, né? Em nenhum momento o time se acovardou, o time veio para não jogar, tanto que o primeiro tempo nós fomos melhores, tanto que a gente tem o mesmo número de chances no gol do que o nosso adversário e até mais posse de bola, mas já passou, né? Então espero que o discurso possa ser diferente. Não adianta, eu falei do Flamengo, jogar bem e não ganhar, né? Troféu jogar bem não adianta, a gente hoje não sai daqui campeão, mas sai ciente que a gente tem uma boa equipe também e que a gente possa fazer grandes jogos e agora pensar nas outras 3 competições que a gente tem. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico.
Você acabou de explicar na sua resposta anterior que a estratégia foi mantida no intervalo. Mas a que se deve a não execução dessa estratégia no segundo tempo? A que você atribui tática, anímico? Qual foi o motivo dos jogadores não terem executado o que fizeram no primeiro tempo e que culminou nesse resultado? A postura diferente do rival. Postura diferente do rival. Foi nada sobre a gente, foi sobre o nosso adversário. O adversário voltou melhor do que ele veio no primeiro tempo e conseguiu a virada. Bom, Jair, você até já explicou isso, mas é bom te colocar de novo. Vitória fez um excelente primeiro tempo, todos os nossos comentaristas, torcida, dizendo que Vitória está dominando o Bahia e fez realmente um partidaço no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi a força do adversário ou faltou um pouco mais ali ao nosso Leão para conseguir um resultado? Força do adversário. Temos que dar mérito ao nosso adversário, né? Duas mexidas ali que foram muito bem. O Eric e o Kiki entraram muito bem, nos deram muita dificuldade, então em nenhum momento foi pedido nosso de abdicar do jogo, até porque 1-0, faltava ainda 45 minutos. Volto a repetir, a gente veio com o mesmo time, com a mesma estratégia, tentando ter a mesma postura, mas tivemos um adversário que acabou, né, fazendo um segundo tempo muito bom, assim quando a gente fez um primeiro tempo muito bom. Você acha que o Rogério Ceni abdicou do primeiro tempo? Bom, vamos deixar o Vitória jogar e depois a gente joga o segundo tempo. Deixa eles fazer 1-0. Não. Ele deve ter sido, ele vai ser questionado sobre por que a gente foi melhor e eles foram mais efetivos no segundo tempo e ganharam. Esse é o jogo. Eu acho que a leitura é essa, né? Quem quiser discordar, acho que viu outro jogo. Mas a gente perdeu. Essa foi a leitura do jogo. Um tempo para cada lado e quem foi mais efetivo no segundo tempo ganhou o jogo. Simples assim. Acho que eu vou estar sempre falando a verdade. Né? Se o adversário foi melhor 90, eu vou falar que foi melhor 90. Se eu jogar mal e ganhar, eu vou falar que a gente foi efetivo e eu não posso mentir. Mas essa é a minha leitura. Jair, boa noite, Eduardo Serra, canal Rubro Negro TV. Como você falou, né? Lamber as feridas, porque quarta-feira já tem um novo Bavi, só aqui pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero te perguntar o seguinte, o Bavi de quarta pelo Brasileiro te dá uma ligeira tranquilidade em saber que alguns jogadores que não atuaram hoje vão provavelmente estar disponíveis, como o Kaique Gonçalves. E eu queria também que você falasse sobre o jogo do Edenilson, né? É um jogo muito seguro, né, no primeiro tempo. Ele fez um pouco aquela função que você exige do Kaique Gonçalves, se tornar o primeiro volante, depois voltar a baixar, ser zagueiro. Eu quero saber de você também se te dá uma pulguinha atrás da orelha em saber que o Edenilson também está indo bem de acordo com o que você propôs. Olha, excelente leitura. A gente não veio com o Edenilson de zagueiro, né? A gente veio com ele como primeiro volante, como a gente faz com o Kaique. A gente mudou a estrutura. E ele teve muito pouco tempo para fazer isso, né? O Kaique já estava mais habituado, trabalhos anteriores, antes da gente chegar, de usar a base. E a gente, por onde eu passei, eu falei isso algumas vezes, a gente lança jogos, bota para jogar. Joguei uma Libertadores com o Matheus Fernandes, titular 17 anos. Então, se a gente entender que ele está melhor do que os outros, ele vai jogar. Né? Fez a final, né? A primeira final dele. Segura, né? Também não foi abaixo, foi um jogo regular, muito bom para um menino de 20 e poucos anos, né? 21 anos, acho, 21 anos. Então, fico feliz que a gente ganhe mais um atleta, com certeza é uma joia nossa, a gente tem outros atletas também, né? Então, eu vou estar sempre olhando para a base, e se nós entendemos que tem que ser titular, não vai ser por causa da idade, né? Quem for melhor. Então, a gente ganha mais uma opção, sim. Agora, para outras opções, na verdade, a gente tem o Kaká, que pode estrear, né, que a gente pediu, né, que pudesse mudar para o ano que vem o Campeonato Baiano, as inscrições dos próximos atletas, e alguns atletas, uns atletas muito importantes, né, como o Dudu, como o Renzo, que ficou fora. A gente trouxe mais um atacante que acabou não ficando em forma no tempo suficiente que a gente esperava, né, e a gente precisou desse camisa 9 hoje, mas usamos, né? O Osvaldo entrou bem, o Fábio entrou bem, né? Jogadores experientes como o Marinho também entrou bem, enfim. E a gente vai usando as nossas armas, nossas forças, assim como a equipe deles, jogadores entraram bem, nós entramos bem também, mas a gente não teve a efetividade do nosso adversário e eles conseguem vencer a partida. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Eu queria saber de você por que uma certa insistência de bolas longas no segundo tempo. E a gente comentou na última coletiva que o aspecto mental do Vitória teria que ser fundamental no jogo de hoje. Faltou um pouco desse aspecto no segundo tempo, quando 20 minutos o Bahia já tinha 2-1. E essa parte mental foi também fundamental para uma falta de reação da equipe do Vitória? Acho uma imposição muito grande do nosso adversário. A gente teve dificuldade de ter a bola como a gente teve, apesar de ter terminado com mais posse.
E essa situação das bolas longas é final de jogo, começa já a botar a bola lá na área. Acho que todas as equipes do mundo perdendo fazem isso dificilmente. Eu vi um jogo Barcelona e Chelsea ainda tem alguns anos, que o Barcelona insistiu no mesmo modelo de jogo dele, perdendo para o Chelsea com um jogador a menos. Acho que o Drogba virou lateral esquerdo. Vocês lembram desse jogo aí? E continuou na mesma coisa, mas provavelmente a equipe que estiver perdendo vai botar essa bola dentro da área. O Arcanjo foi para a área. É uma situação de estar perdendo uma final, um jogo decisivo. A gente ser mais coração ali do que ter um pouco mais de organização. De repente, se tivesse um jogo equilibrado, empatado, a gente teria menos chutão, um pouco mais da posse. Mas aquilo, a vontade de vencer acaba exagerando um pouquinho nessas bolas longas. Isso, né, galera? Isso aí é um pouco do que o técnico Jair Ventura falou. Gostei bastante da coletiva dele, achei que ele foi bastante coerente. Eu só acho que ele tirou a do presidente deles ali da reta, né? Porque na minha visão, teve dois fatores que fez o Vitória perder hoje pro Bahia. Hoje não, mito, ontem pro Bahia. Que foi o seguinte, porque o Bahia tava com o psicológico abalado. Você vê que o primeiro tempo do Bahia não foi um primeiro tempo bom, o time do Bahia não tava legal. Porém, teve dois fatores que fez com que o Vitória perdesse, né? E aí ele não botou nem o dele na reta, nem o do presidente. Que foi o seguinte, na minha opinião, o Rogério Ceni deu um nó tático nele no segundo tempo e ele não soube, com as peças que ele tinha, ele não soube recuperar esse nó que foi tomado. E o Bahia ganhou do Vitória no banco de reserva, no elenco. Eu acho que o Bahia mostrou a Vitória hoje o que é que o elenco qualificado faz um time ganhar, sabe? Um elenco em geral sendo qualificado melhora 100% a equipe. Pô, não existe isso de time de tostão, tipo de milhão, como eles ficam falando aí, desfazendo. Não, pô. Quando o elenco é forte, ele vai ter a vantagem de sair. Exemplo, o Bahia fez 3 mudanças ou foi 2 mudanças ali no intervalo do jogo, né? Botou o Kiki, né? Botou o Eric. Isso, botou o Kiki e botou o Eric. Foi 2 mudanças no intervalo de jogo. O Bahia mudou. O Romano não estava bem. O Acevedo, que tem qualidade, foi para a lateral direita. O Eric entrou como volante para dar mobilidade no meio de campo. Junto com o Everton Ribeiro, né, que já estava fazendo esse papel. E o Jean Lucas. Então botou qualidade no meio de campo. E botou o Kiki Oliveira, já que o Ademir estava muito embaixo. E aí o Bahia melhorou 100%. O Bahia botou 2 peças no banco de reserva, que fez o time mudar todo, né? Supriu a necessidade do titular não estar bem naquele momento, né? Não é que os caras são ruins, os caras não estavam bem naquele momento. E o Vitória não. O time do Vitória, quando tomou 2 gols, que o técnico viu que tinha que mudar para tentar voltar pro jogo, ele tira do banco ali o Fabri, o Marinho, que já não é mais o mesmo Marinho, e aí vai tirando peças ali que, ao invés de elevar o jogo, eles acabam ficando ali abaixo dos que já estavam ali cansados. Então não consegue muito, velho, não consegue, sabe? Você tem um banco, é aí que eu falei até com minha esposa, conversando com minha esposa, que o Vitória perdeu porque o time do Vitória é ruim. O time é ruim em que aspecto? O elenco é fraco. Quando substitui, cai. Talvez o titular do Vitória, ele consegue até suportar ali a pressão de um jogo grande, ele consegue ir para cima, mas quando eles cansam, aí a gente vê o quanto fraco é o elenco do Vitória, porque aí o banco de reserva, pai, não dá a mesma consistência. Mas é isso aí, galera. Aí foi a coletiva do Jair Ventura. Deixa aqui nos comentários, pelo menos ele não ficou chorando o tempo todo. E até o próximo vídeo. Valeu!